Você já tentou fugir do que Deus te chamou para fazer? Já sentiu que quanto mais corre, mais as coisas apertam? Hoje vamos falar sobre uma verdade dura, mas libertadora. O escolhido não tem escolha. Antes de tudo, se inscreva no canal e comece a aprender de verdade sobre Cristo. Há momentos na vida em que Deus fala de forma clara, direta, sem rodeios. Não como sugestão, não como convite, mas como chamado. E quando isso acontece, algo dentro de nós entra em conflito, porque o coração humano gosta de escolher caminhos fáceis, mas o propósito quase nunca segue o caminho do conforto. Jonas viveu exatamente isso. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Não era uma tarefa simples. Nínive era uma cidade violenta, conhecida pela maldade, pela opressão e pela crueldade. Jonas sabia disso, ele conhecia a fama daquele povo, e mais do que medo, Jonas tinha resistência no coração. Jonas não questionou se ouviu Deus, ele não teve dúvida do chamado. O problema de Jonas não foi falta de clareza, foi falta de concordância. Quantas vezes isso também acontece conosco? Sabemos exatamente o que Deus quer, mas não queremos fazer. Então Jonas decide fugir. Ele vai para o porto, encontra um navio e compra uma passagem para Tarsis, exatamente para o lado oposto de onde Deus havia mandado ir. Mas aqui está uma verdade que atravessa toda essa história: ninguém foge de Deus. Apenas se cansa mais rápido tentando. Enquanto Jonas dorme no porão do navio, uma grande tempestade se levanta. O mar se revolta, os ventos se tornam violentos e os marinheiros entram em pânico. Cada um clama ao seu Deus, cada um tenta salvar a própria vida, enquanto Jonas continua dormindo. Isso é profundo, porque quando fugimos do propósito, não somos os únicos afetados. A nossa desobediência gera tempestades que atingem pessoas que nem sabem da nossa história. O capitão acorda Jonas e pergunta o que você está fazendo dormindo. Levanta-te e clama ao teu Deus. Os marinheiros lançam sortes e a sorte cai sobre Jonas. Ele então confessa: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Naquele momento, Jonas entende que a tempestade não era aleatória, era consequência. Ele poderia ter se arrependido ali, poderia ter pedido perdão e dito: vamos voltar. Mas Jonas ainda tenta escapar, dizendo: lancem-me ao mar e o mar se aquietará. É impressionante como, às vezes, preferimos afundar a obedecer. Jonas é lançado ao mar e imediatamente a tempestade cessa. Os marinheiros temem ao Senhor e oferecem sacrifícios. Enquanto isso, Jonas afunda, mas Deus ainda não terminou com ele. A Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ali não havia plateia, não havia fuga, não havia distração, só Jonas, sua consciência e Deus. O ventre do peixe se torna um lugar de reflexão, de confronto interno, de quebrantamento. É ali que Jonas ora. Não uma oração bonita, mas uma oração sincera. Ele reconhece que desceu às profundezas, que estava longe, que havia se afastado do propósito. Às vezes Deus nos permite chegar ao fundo para que entendamos que o fundo não é o fim, é o ponto de retorno. Quando Jonas finalmente se rende, Deus ordena que o peixe o vomite em terra seca. E pela segunda vez, a palavra do Senhor vem a Jonas: levanta-te e vai a Nínive. Perceba algo importante: o chamado não mudou, a missão não foi cancelada. Deus não escolheu outro, porque quando Deus escolhe alguém, ele não desiste no meio do caminho. Jonas vai a Nínive, ele entra na cidade e proclama a mensagem. E algo extraordinário acontece: o povo se arrepende. Desde o rei até o menor cidadão, todos se humilham, jejuam e clamam a Deus. Nínive é poupada, mas a história não termina como esperamos. Jonas não fica feliz, ele se ira, ele questiona Deus. Ele diz que sabia que Deus era misericordioso demais. Isso revela que o chamado não transforma apenas os outros, ele expõe o que ainda precisa ser tratado em nós. Deus então ensina Jonas uma última lição, usando uma planta que cresce e depois seca, mostrando que Jonas se importava mais com o próprio conforto do que com vidas. E assim Deus deixa claro: o chamado não gira em torno do nosso querer, mas do propósito dele. Jonas tentou fugir, tentou resistir, tentou negociar, mas aprendeu que o escolhido não tem escolha. Se Deus te chamou, você pode até atrasar, pode até sofrer no processo, mas o propósito continuará te esperando, porque quando Deus escolhe alguém, ele não escolhe por acaso, ele escolhe para cumprir algo maior do que nós mesmos. Talvez, enquanto você ouvia essa mensagem, tenha se reconhecido na história de Jonas. Talvez Deus já tenha falado com você mais de uma vez e você escolheu o silêncio, a fuga ou o adiamento. Mas entenda algo hoje: se Deus te escolheu, não foi por engano. O chamado não é castigo, é responsabilidade. E a resistência só torna o caminho mais pesado. Deus não está atrás da sua perfeição, mas da sua disponibilidade.
Se você está vivendo tempestades, não veja apenas como ataque, pode ser um convite ao alinhamento. Se você se sente no fundo do poço, lembre-se, foi no fundo que Jonas orou e foi dali que Deus o levantou. Não lute contra o propósito. Não fuja daquilo que Deus já confirmou. O lugar mais seguro que você pode estar não é longe do chamado, é dentro da vontade de Deus. Hoje, se o Espírito Santo tocou o seu coração, não endureça. Ore, se renda, dê o primeiro passo, porque quando Deus escolhe alguém, Ele sustenta, capacita e acompanha até o fim. Que você saia daqui com uma certeza: o escolhido não tem escolha, tem missão.